Sindicato da Cultura. Arte e cultura no Vale do Paraíba. Sindicato da Cultura, edição número 213, meu amiguinho, minha amiguinha. Quem diria, ainda estamos aqui no meio de setembro, por final em Dorme Office, dia 18 de setembro de 2020. Ô, anozinho sem vergonha, rapaz. Mas vai lá, tá acabando, né? Que podia acabar o ano, melhorar a vida. Mas vamos lá. Estamos aqui pela Web Rádio CT, no SINDCT, o Sindicato Nacional dos Servidores Públicos Federais da área de Ciência e Tecnologia do setor aeroespacial de São José dos Campos, mandando para toda a galáxia o Sindicato da Cultura, edição número 213. Lembrando que você acessa as nossas redes sociais aí para poder assistir, para poder acompanhar pelo youtube.com/radioct ou facebook.com/radioCTface. Comenta, compartilha, inscreve no canal que vai estar aqui embaixo, eu acho, no canto inferior direito do vídeo, certo? Links na descrição, etc, etc. Você já está ligado, você já está ligada, certo? Hoje nós viemos aqui com um projeto muito interessante, porque pelo menos eu não tinha ouvido falar disso ainda, que é de uma web novela chamada São José Fantástica, certo? Para falar sobre este assunto com a gente hoje, nós temos aqui Karen Ruaro e Isildinha Costa. Um bom dia, ou boa tarde, ou uma boa noite para vocês. Bom dia, Rafa. Obrigada pelo convite. Imagina, eu que agradeço essa presença digital de vocês aqui para poder falar sobre esse assunto, né? Diz para mim uma coisa, antes da gente falar sobre o projeto, eu queria saber de vocês. Vocês são pessoas ligadas às artes do teatro, das artes cênicas, certo? Conta um pouco da trajetória de vocês aqui. Vocês são daqui de São José mesmo? Fala pra gente. Bom, quer começar, Zi? Não, pode começar. Ordem alfabética, Karen, vai lá. Beleza. Mais fácil. Então, eu sou do Rio Grande do Sul, nasci numa cidade chamada Caxias do Sul e vim para São José dos Campos ainda criança, com 3 anos, né? Comecei a fazer teatro aos 9 anos e apesar de tentar muito fugir da profissão, eu acabei ficando nela, né? A minha última tentativa de fuga foi a faculdade. Eu fui fazer faculdade de jornalismo, de comunicação social, mas nem o meu MTB eu tirei, né? Porque eu já trabalhava como atriz e não tive como escapar da profissão. Meio que rola uma coisa assim, né? A gente acaba não escolhendo, mas sendo escolhido para essas áreas artísticas. Apesar de ser muito difícil, depois que você começa, é como um vírus, assim, você é tomada pelo vírus do teatro. Hoje eu faço parte de um grupo que eu fundei também, chamado Companhia do Trailer Teatro em Movimento, e também do espaço Teatro da Rua Elisa, do qual sou uma das curadoras artísticas e também toco o espaço junto com meu companheiro André Ravasco. Massa demais. Lembrando que já falou com o André aqui uma vez sobre o Fórum de Cultura e também já fizemos um programa lá na época pré-apocalíptica que a gente podia se encontrar. A gente fez um programa com André Gonçalves. Os links aparecem para você aí. Isso, com certeza. Andrei, nosso parceiraço lá do Teatro da Rua Elisa, tá com a gente na luta. Abração, Andrei. Massa demais. E aí, Zildinha? Eu comecei a trabalhar mesmo com teatro em 2002, mas antes eu já tinha passado pela dança, pela música, mas nada profissional. Daí, em 2002, eu comecei a fazer teatro lá em Jacareí. Eu sou de São José, mas desde muito pequena eu morei em Jacareí. Agora estou morando em São José há 2 anos. E eu comecei lá com teatro de bonecos, e depois eu fui trabalhar em São Paulo com a Companhia Truques e com a Companhia Circo de Bonecos também, e depois eu voltei para Jacareí, onde fundei o grupo Homem e Gente, que a gente trabalha a linguagem do teatro de rua, a perna de pau, intervenções artísticas. Então,
E daí a gente foi trabalhando essa linha até que o grupo desfez, né? Porque depois foi cada um para um lado, mas eu ainda continuo com contação de histórias por esse grupo. E hoje eu faço parte do grupo Fulores, que é um grupo aqui de São José, que a gente trabalha, é um grupo musical, e do grupo Canto de Coruja também, que é um grupo musical, e faz parte do grupo Caixa de Histórias também, que é um grupo de teatro. Então, aquilo que a Karen falou, uma vez que você é picado pelo bichinho do teatro, você não consegue ir para outros caminhos, trabalhar com outras coisas mesmo. Então, a minha história é mais ou menos essa. Às vezes as pessoas perguntam como é possível viver de arte para os artistas e perguntar como é possível viver sem, não é verdade? É, exatamente. E aqui hoje a gente Eu está para... costumo dizer, Desculpa, pode falar, Isidinha. eu costumo dizer assim, que é uma profissão também, né? Que às vezes as pessoas acham que a gente, que não é o nosso ofício, né? Faz porque a gente é lunático ou porque não tem o que fazer, mas não é bem diferente. É uma profissão como qualquer outra, tem que ter dedicação, estudo, né? Para você chegar em algum lugar também. Profissionalismo, burocracias, etc, etc. Nossa Senhora. Falando em burocracia, nós Exatamente. estamos aqui para falar justamente sobre um projeto que passou pelo Fundo Municipal de Cultura, né? Porque editais também são desafios constantes e quase cotidianos aí na vida de muitos artistas, né? Que é o São José Fantástico. Vocês querem falar um pouco sobre a idealização disso? Como é que vocês se encontraram, se reuniram para pensar e para tocar esse barco? Esse Fundo Municipal de Cultura é referente ao fundo do ano passado, para a realização desse ano? Ou ele é o emergencial? Ele é do ano passado, né? Uhum. Não é o emergencial, não. Primeiro falar que o fundo é uma das ações de políticas públicas da nossa cidade e hoje, com a questão da pandemia, a gente consegue perceber o quanto é importante, né? O quanto são importantes as ações de políticas públicas para a continuidade das artes, do desenvolvimento das artes dentro do país, né? E também é importante a gente falar que o movimento artístico e cultural ele representa uma parte significativa do PIB do Estado de São Paulo e também do PIB nacional. Então nós temos um mercado para isso, né? Apesar da gente ser um pouco controverso a palavra mercado, existe sim uma questão de geração de renda atrelada ao fazer artístico-cultural. Então, quando a gente pensa nisso, a gente está falando de uma cadeia de funções. Né? Quando os artistas estão impossibilitados de trabalhar, a gente não está falando só do ator, da atriz, mas a gente está falando de músicos, a gente está falando de cenógrafos, figurinistas, costureiras, pipoqueiros, secretários, secretárias, produtores, faxineiros, faxineiras, manutenção de equipamentos. Então, transporte. entra todo... Exatamente. Né? Tem a questão musical, tem o pessoal que faz a questão dos áudios, né? de parte mais técnica dos áudios, os holds. Então, existe uma gama muito grande de funções atreladas a isso. E quando a gente fala da importância de política pública para fomentar e para fazer virar esse mercado, nós estamos falando de todas essas vidas, né? De todas essas pessoas que têm famílias, enfim, é uma questão bastante complexa. Sim. Então, o fundo, ele é uma dos mecanismos de política cultural que é extremamente importante e necessário numa cidade como São José dos Campos, que tem mais de 700 mil habitantes e que tem um movimento artístico-cultural muito forte. Então, só para dar esse salto. Isso é um papo que a gente tem levado bastante aqui durante esse período de isolamento do Sindicato da Cultura e também de paralisação praticamente completa da cultura, pensar a cultura como uma cadeia econômica, né? Então, se você está preocupado com
salvar a economia do seu país, tem que pensar em diversos aspectos, não só em abrir o comércio no centro, senão outras facetas da economia que também movimentam dinheiro, geram empregos, trabalhos e etc. E aí, nesse contexto, surge a ideia do... Nesse contexto não, na verdade, antes desse contexto, né? Porque é do ano passado. São José Fantástico. Vocês querem falar um pouco sobre esse projeto, especificamente para a gente? Isso. Então, o São José Fantástico, ele veio a partir de um projeto inscrito no Fundo Municipal, né? E para o qual eu e Zildinha fomos convidadas a participar. Então, nós não participamos diretamente da elaboração do projeto, mas a gente embarcou na ideia. O Ricardo, que foi uma das pessoas, um dos produtores que pensou o projeto, ele nos fez esse convite. A ideia original era que ele fosse feito em formato de walking tour, né? Então, Como? walking tour. Ah, walking tour. Ah, entendi. Então, a gente levaria o público, nós caminharíamos pela cidade de São José dos Campos, né, por alguns dos principais pontos históricos da cidade, e iríamos contando algumas histórias oficiais e outras nem tão oficiais, algumas histórias fantásticas desse nosso município. Infelizmente, chegou a pandemia, a gente já estava com o processo em andamento, já tínhamos um dos nossos circuitos prontos, né, porque seriam 3 circuitos, um circuito no centro, um circuito dentro do Vicentina Aranha e um circuito no bairro de Santana. Nós já estávamos com o Vicentina Aranha praticamente pronto, assim, né? E foi quando veio a ordem de fechamento por conta da pandemia. Nós ficamos um tempo parados, pensando, nossa, e agora? O que pode Aquele ser choque feito? inicial, né, que pegou todo mundo de calça curta. Aquele choque inicial que leva todo mundo à depressão. Até o momento que a gente falou, não, a gente precisa caminhar, né, por questões não só burocráticas, mas também para a gente sair do fundo do poço, porque ficamos todos numa situação emocional bastante abalada, né? E aí a gente começou a se deparar com as possibilidades, a levantar possibilidades. O que poderia ser feito? A princípio a gente pensou numa radionovela, mas aí a gente, nossa, nós gostaríamos muito de usar a questão da imagem, né? E, bom, então não seria mais uma radionovela, seria pela internet. Então, talvez a gente pudesse chamar de web novela. É uma boa, é uma boa. Eu já ouvi falar de websérie. Agora, web novela, para mim, é a primeira vez. Ô, Isildinha, conta um pouco dessa história. Você falou que mexia com teatro de rua, por exemplo, né? Agora vai para uma completamente fora da rua. Porque assim, legal, né? Pô, legal fazer um walking tour ou então um passeio a pé. Tipo assim, aí você vai, agora tem que adaptar toda essa visão da rua, né? Que é uma outra dinâmica de interação, coisa e tal, para a internet. Então, para mim, assim, eu acredito que para todos os companheiros desse trabalho foi um desafio, porque assim, o teatro por si, o teatro de rua, tudo muito grande, né? A gente expandido, tudo muito grande. E quando traz para esse formato do Zoom, já começa por aí, já fica tudo menor, mais contido. Outra coisa que foi o desafio foi a questão do encontro, porque o teatro é encontro, né? É um encontro para você criar cena, é um encontro com o público. E aí você está sozinha aqui na sua casa. E como, como trabalhar assim, né? Como trazer a verdade de uma cena, o jogo com o seu parceiro de cena. Então, isso tudo foi um desafio, foi muito diferente. Eu tive muita dificuldade assim no começo. Foi difícil. Aí depois, conforme nós fomos ensaiando com a direção da Karen, apontando coisas, a gente foi se soltando mais, brincando, descobrindo possibilidades. Aí percebe-se que também é um ambiente rico de possibilidades também, né? Você pode jogar com os enquadramentos, tem o lance da projeção, né? De compartilhar som. Então a gente foi descobrindo
aí também tornou-se um lugar gostoso para se fazer esse, que eu chamo assim de teatro digital, né? É meio isso que a gente tá fazendo também. Então foi um desafio, para mim foi um desafio, assim, acredito que para todos, assim. Período Uma danado descoberta, de né? reinvenção, hein? Eu sinto a É mesma bom coisa também, assim né? que você, porque eu toco na rua. Aí quando eu vou fazer live, eu acho o trem mais esquisito do mundo, porque o povo não me aplaudir na rua, tá tudo bem, tá tudo certo. Eu já acostumei. Uhum, Agora, você termina de tocar assim, esse, o que acontece? exatamente. É muito É estranho, é quando, muito estranho. é, é quando termina o ensaio, né? A gente tá lá pensando, depois tchau, tchau, tal, daí desliga, e você É. olha Você assim, termina de o tocar, você fala, pessoalzinho arrasei. é, Nossa, é toquei muito. estranho. Essa aqui eu toquei muito bem. Acabou. Mas é, né? A Oi? reinvenção da presença. Sim. É, É uma forma diferente de presença, né? Que você não tem essa troca energética do contato, do estar ali. Não tem. E isso pra gente, que é artista, é uma coisa que faz muita falta. Uhum. Essa Sim. energia demais. de troca. Por mais que Agora, o público esteja em silêncio, existe uma energia de troca, né? uhum. O silêncio diz muita coisa também nesse sentido, né? Sim. Verdade. Eu queria perguntar para vocês essa questão das lendas, histórias de São José, porque foi muito legal esses dias atrás. A gente fez um programa com uma banda daqui de São José. Não sei se vocês conhecem, senão vocês podem buscar depois o Senhor Shitake. O Senhor Shitake fez uma música que falava sobre o lobisomem do Casablanca. Tava falando sobre algumas histórias do Homem Infinito, tinha algumas histórias assim. Eu achei muito curioso, fiquei com vontade de falar mais sobre o assunto, mas a gente não tem tanto tempo dentro do programa em si para falar. Como é que foi explorar essas lendas de São José para vocês dentro de uma web novela? Porque a Cris me mandou aqui o roteiro, né? Parece que são 9 episódios, né? O primeiro estreia nesse dia 18, sexta-feira, a Rota e os Ares de São José. Como é que foi essa pesquisa? Foi buscada por lendas da cultura oral? Ou foi por registros escritos? Como é que foi para formar esse tipo de narrativa? Bom, a gente começou o processo na coleta de dados. Então, nós buscamos informações tanto da história tradicional, oral, né, através de entrevistas com as pessoas, esse universo mais fantástico mesmo das lendas, quanto dados estatísticos, históricos, realmente fundamentado numa questão do universo histórico mesmo, né, dessa pesquisa que a gente encontra nos livros. Então, a gente foi até o arquivo municipal, pegamos fotos, jornais da época, fizemos todo esse levantamento. E nos deparamos com histórias muito incríveis, assim. Essa questão essa lenda do Casablanca, eu, quando era criança, já tinha medo, né? Olha só. Do cara do Casablanca e tal, com pés de bode, que Ah, é o aparecia. Minotauro do Casablanca, não era o lobisomem, o Minotauro. Ele tinha pés de bode e ele queimava as meninas que dançavam com ele, depois ele ia embora no supercarro e tal. Então, Que doideira. não, e ele aparecia porque o Casablanca abria na Sexta-feira Santa. Olha só. Ainda tem essa parada religiosa aqui, né? Na região da Nossa Senhora Aparecida, né? Que apareceu nesse rio aqui. Então, essas coisas têm muita força aqui, né? Exato, então você vê como as lendas, elas estão extremamente ligadas ao universo social das pessoas, né, das comunidades. E elas surgem a partir desse universo. Então, não é uma coisa completamente aleatória, Sim. né? A gente pesquisou bastante a lenda da noiva do trem. Não sei se você conhece a noiva do Essa eu nunca trilho. ouvi, não. Então, o trilho do trem passava aqui pelo centro de São José. Passava aqui no Vale dos Pinheiros, aqui, ó, na frente da minha casa. E aí dizem que à noite aparecia essa noiva no trem, porque ela foi abandonada no altar e não aguentando a vergonha de ser abandonada no altar, ela saiu vestida de noiva e se jogou na frente de um trem.
E aí o Olha. espírito dela ficou vagando ali. E aí a gente queria abordar no espetáculo, né, não só a questão fantástica desse espírito que surge, mas a questão social dessa lenda, né? Por que a mulher que é abandonada no altar é uma vergonha para a família? Uhum. Que resquício dessa tradição a gente ainda tem, né? Hoje em dia, para as mulheres que são separadas, por exemplo. Parece que não, mas existe Sim. sim uma questão social, uma pecha social que ficou. E por mais que isso pareça absurdo e fantástico. Então a gente queria trabalhar nessas duas chaves. Aquilo que é tão absurdo que chega a ser fantástico e aquilo que realmente está no campo do extraordinário. E engraçado que achei bacana de você falando assim dessa história, me remete o imaginário daquelas novelas das 6 mesmo, né? Tipo assim, uma coisa da tem uma tia minha que assiste bastante novela. Ô tia, um beijo pra você, viu? Eu tava lá vendo um pedaço da novela das 6 ontem e tava rolando uma cena assim de que a menina ia casar, mas parece que não ia, coisa e tal. Isso sempre tem uma questão aí, né? E aí, aparentemente, pelo que eu entendi, ela passa também essa trajetória dessa webnovela pela fundação da cidade, depois por um processo de urbanização dela, né? Porque aparentemente a cidade começou, o centro era no Santana e depois subiu, né? Tem uma coisa assim. É, é uma webnovela que traz o universo fantástico, mas que também traz aspectos históricos e sociais também. Isso, exatamente. Sim. A gente fez. Zí quer falar um pouquinho disso? Eu acho que. Diga lá, Zidinho. Da rota do centro, né? Essa rota que eu estou tentando achar o nome daqui, a do centro. Você lembra, cara, qual que é o nome? Peraí que eu É acho que eu tenho o aqui, hein? Aldeia, Vila e Cidade, né? Que Isso, fala da isso. fase colonial, que fala da fundação da cidade, e também a gente aborda uma questão a gente tem uma história que é ambientada no mercado, que também vem trazer junto a questão da origem da Capela Nossa Senhora, Qual é essa capela? né? Aqui virou Que museu? hoje é o Museu de Arte Sacra, né? Uhum. E daí, nas nossas pesquisas, nós achamos duas versões para a origem dessa capela. Uma versão mais sacra e uma mais profana. Então, a gente traz nessa rota aí também essa questão, essas duas possibilidades de origem dessa capela, né? Aí o público escolhe em qual acreditar, mas a Massa gente demais. aborda essas duas questões também, né? Tem Gente, mais alguma coisa, cara? a gente tá aqui falando e, assim, pelo menos na minha cabeça, despertando a curiosidade para ver como vai ser esse formato, né? Como é que vai ser essa história toda. Eu queria saber como é que a gente vai fazer para assistir, né? Aparentemente, os links das redes sociais do São José Fantástica, que é o projeto, essas redes vão ser os lugares onde a gente vai conseguir assistir. Mas parece que a estreia, ela já é nessa sexta-feira, dia 18, e é pelas redes sociais do projeto mesmo, certo? Isso, exatamente. Quem tiver conosco na estreia vai pegar a web novela ao vivo. Então vai poder acompanhar o primeiro trecho, que vai ser sobre as histórias que se passam no Vicentina Aranha, agora no dia 18. Então a gente aconselha que assista ao vivo, que com certeza vai ser uma experiência bem interessante. Massa demais. E aí tem outros dias de exibição, aparentemente, aqui, né? Que são dia 18 do 9, 25 do 9 e 2 do 10. São essas 3 datas que nós temos a princípio. Isso. Então a Isso. gente vai trabalhar primeiro o ciclo do Vicentina Aranha, depois a gente vai trabalhar o ciclo do Centro e, por último, o ciclo de Santana. As histórias, elas não têm ligação entre si, mas elas trazem os dados históricos e as lendas referentes a esses pontos da cidade, né? Mas não está
não respeita uma ordem cronológica. Uhum. Mas ela está ligada pelo fato de falar exatamente sobre a cidade e também de trazer, né, esse universo fantástico e social, religioso. Eu acho muito massa isso, é muito importante, né? Aquilo de... Se a gente quer modificar alguma coisa ou trabalhar dentro de algum espaço, é interessante que a gente conheça, né, também as suas origens, explore essas questões históricas e sociais para poder trabalhar em cima disso, né? Até mesmo a desconstrução exige um conhecimento para saber construir antes, né? E aí eu acho legal... Pode falar, cara. Desculpa. Não, tem uma curiosidade que eu acho muito interessante, ninguém fala muito aqui em São José. Não sei se você sabe, Rafa, mas a gente tinha uma forca aqui em São José. É mesmo? Na onde? Uma forca que ficava no centro da cidade. Nossa, é a Bastilha lá do... Rua Vilaça. Ali na Rua Vilaça, e onde eram castigados, na maioria das vezes, os negros, né, os pardos, e enfim, índios. A gente vê índios, exato. Então, o nosso chão também é lavado com o sangue dessas minorias que, na verdade, sempre foram a maioria, né? Pois é. A história do Vale do Paraíba é bem problemática nesse sentido, até porque aqui foi uma região do café, né, do qual se valeu de mão de obra escrava até beirando ali o século XX. Gente, se vocês quiserem assistir, então, a webnovela São José Fantástica, as redes sociais estão aparecendo aqui embaixo para vocêzinho ou para vocêzinha acessar. Os links estão todos também na descrição, tanto no youtube.com/radioct ou no facebook.com/radioCTface, certo? Então você, nesse dia 18, sexta-feira, famoso amanhã, às 20 horas, você pode assistir, certo? Diretamente das redes para pegar o ao vivo, que é mais gostoso, é mais quente, mais delícia, ou então você pode assistir depois quando quiser, pode mostrar para as outras pessoas, indicar amigos e amigas, que também não tem problema, qualidade total e absoluta, certo? O Zoom é implacável. Nós estamos aqui com 6 minutos para encerrar. Então, já gostaria aqui de começar a agradecer Karen Ruaro, Isildinha Costa e a Cris Lopes, que fez a ponte para a gente aí para São José Fantástica acontecer no Sindicato da Cultura edição 203, que começa o seu processo de adeuzinho. Muito obrigado a vocês, viu? Obrigada, Rafa. E a gente espera todo mundo amanhã na plataforma do Zoom para essa experiência que vai ser muito bacana, muito divertida e espero que também muito reflexiva. Massa demais. Se vocês quiserem deixar beijos, abraços, a rádio serve para isso. Com certeza, um beijão para a galera lá do Teatro da Rua Elisa. O nosso muito obrigada aqui pelo convite feito pelo Rick. Foi um prazerzão dirigir esse processo todo, com pandemia e tudo mais. Diga lá, Isildinha. Também mando um beijo para todos dessa equipe do Cidade Fantástica. Agradecer ao Rick também pelo convite. E bora assistir essa experiência nova aí. Massa demais. Lembrando que os links já estão todos na descrição. Você pode acessar ali para assistir amanhã, deixar agendado no seu caderninho, no seu post-it digital, porque hoje em dia, rapaz, é tudo digital, certo? Essa Web Rádio CT diretamente da minha casa, famoso Dorme Office, mas pelo SINCT, o Sindicato Nacional dos Servidores Públicos Federais da área de Ciência e Tecnologia do setor aeroespacial daqui de São José dos Campos. Pega a internet, acessa nós e você consegue assistir e ouvir os programas que a gente faz aqui para você, certo? Com todo carinho, a cultura em São José dos Campos, no Vale do Paraíba, sendo lançada para toda a galáxia e, na medida do possível, trazendo outras culturas para a gente estar em diálogo, certo? Eu deixo aqui um beijo. Obrigado, Karen. Obrigado, Isildinha. Prazer tê-las aqui. Obrigado pelo papo, pelas novidades e pelas curiosidades que a gente não conhecia aqui neste programa. Obrigado, Cris. Valeu, viu? Abraço para vocês todos. Olha a voz da Lene. Nos vemos amanhã na nossa web novela, certo?
Um beijo, uma beija e encerramos aqui este Boteco Indoor, certo? Até semana que vem. Tchau, tchau. Você ouviu Sindicato da Cultura, um programa da Web Rádio CT, do Sindicato de Ciência e Tecnologia INPE, CTA e CEMADEM.